Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que existem 3 formas erradas de você fazer a diminuição do seu imposto para infoproduto. Mas também existem a forma certa. Então acompanhe o vídeo inteiro para você poder entender se você está errando ou se você está acertando na diminuição do seu imposto. Antes de mais nada, eu sou Anderson Fernandes e sou o diretor da Tactus. O primeiro aspecto que você precisa considerar é o seguinte: a segregação da atividade que você tem na venda de infoprodutos. Você pode sim ter o e-book, e ter o e-book ele é vantajoso para um grupo considerável de infoprodutores. O que você precisa entender é como é que você vai segregar a sua venda de e-book com a sua venda de curso online. Será que você está vendendo de fato o e-book? Você conseguiria justificar que o e-book poderia ser vendido a 1997, por exemplo? Ou será, por exemplo, que a sua página de vendas fala que você está vendendo e-book? Ou será, por exemplo, que é factível você ter um curso online que tem, por exemplo, 10 módulos e você tem um e-book apenas como material e que esse e-book vai representar 70%, por exemplo, de toda a venda do seu produto digital? Anderson, mas como é que alguém vai provar isso? Calma, que a gente vai chegar lá. Então, o primeiro aspecto que você precisa considerar é a segregação da sua atividade. E aí você precisa achar uma relação segura para você segregar o que é curso online e o que é e-book, tá certo? Segundo aspecto que você precisa considerar é você se apegar a alguns trechos de uma resposta consulta. Uma das respostas consultas que são citadas é a 17474 de 2018, você pode até consultar, que é do estado de São Paulo, e você se apega a um trecho apenas, e baseado nesse trecho você cria, por exemplo, a ilusão de que esse trecho estaria indicando, por exemplo, que qualquer tipo de infoproduto pode ser caracterizado, por exemplo, nessa redução tributária. Ou você pega, por exemplo, a análise do manual do ISBN e diz, por exemplo, que a análise desse manual diz que existe um novo conceito do infoproduto. Não dá para acreditar que um infoprodutor que consegue vender milhões de reais por ano possa acreditar que existe um novo conceito de um infoproduto. Não significa que você não possa utilizar o e-book, como eu já falei. Calma aí que você vai entender. Agora, acreditar que existe esse novo conceito, ou que todo mundo estava tributando errado, ou que você pagou imposto desnecessariamente, cuidado, porque você pode se enganar. Porque se você tiver uma descaracterização do fisco, e nós estamos falando do fisco municipal, do fisco estadual e do fisco federal, se você tiver uma descaracterização de um desses 3 ou dos 3, você vai conseguir justificar através dessa resposta à consulta que não falava de infoproduto, ou através do conceito do infoproduto, né, para ali o SBN, sendo que nem trata de aspecto tributário. É claro que um e-book precisa ter registro na Biblioteca Nacional, mas o registro na Biblioteca Nacional tem uma outra finalidade. Para você poder entender explicitamente sobre isso, nós temos inclusive um estudo tributário que está disponível no nosso site, que vai te ajudar. Se é no YouTube, eu vou colocar o link na descrição. Se não, você pode ir no nosso site ou pode até chamar inbox, nós vamos passar o link para você desse estudo, tá bom? Então é uma coisa que você precisa considerar, porque esse segundo aspecto aqui é um aspecto relevante. O terceiro aspecto se dá pelo volume de empresas que estão aproveitando essa possibilidade. O que acontece é o seguinte: se você tem uma situação tributária onde uma empresa isoladamente faz ali um planejamento tributário agressivo, você tem uma situação. Quando você tem um processo repetitivo, e quando eu falo repetitivo, nós estamos falando sempre ali do mesmo roteiro, né? Pega uma empresa do Simples Nacional, desenquadra no meio do ano, no meio de um período que não poderia desenquadrar e coloca no lucro presumido. E aí depois, essas empresas tiram a inscrição estadual, mas nunca pagam ICMS porque caracteriza como venda de infoproduto, no caso o e-book. E aí, consequentemente, o volume dessas notas, né, o valor dessas notas é significativo, que foge muito da regra da venda de um infoproduto de fato. E aí, consequentemente, essas empresas todas estão no mesmo endereço. Olha só, nós temos ali um padrão repetitivo de uma ação para poder ter uma redução tributária. Nós não temos um caso de fiscalização explicitamente com relação a essa situação. Mas, fazendo uma correlação para outros casos, nós temos
dentro da literatura tributária, muitos, mas muitos casos onde o fisco teve uma luz vermelha que se acendeu por conta de um padrão repetitivo de ter uma redução tributária. Não estou dizendo aqui que você ter as empresas no mesmo endereço, que você tem um grau de legalidade em relação a isso. Não me entenda mal em relação a isso. O fator principal não está nisso. O fator principal está em você achar que tem várias empresas com um padrão semelhante e essas empresas estão no mesmo lugar. E é muito mais fácil para o fisco chegar à conclusão, por exemplo, que todas essas empresas estariam numa situação tributária que poderia ali, por exemplo, ser descaracterizado. Então, o que você precisa pensar é, se acaso você tiver um problema em relação a isso e você sofreu uma autuação do fisco, será que realmente valeu a pena essa redução tributária? Ou você teria, por exemplo, uma outra forma de reduzir de forma tributária, de forma mais dentro de um processo legal ou com segurança jurídica, na qual você não teria, por exemplo, esse tipo de exposição. E que você teria ali uma redução de fato tributária que seria interessante. Agora, entender que você vai sair de uma tributação talvez de 13% para uma tributação de 5%, talvez seja uma redução muito significativa, mas ao mesmo tempo também uma redução que te coloca muito em risco tributário. Então, qual seria a forma correta, descaracterizando esses três aspectos que eu citei, para você poder então ter uma redução tributária? A primeira indicação é você fazer a segregação de forma real. E aí você precisa ter um estudo que vai analisar o seu produto, que vai analisar a sua página de vendas, que vai analisar especificamente o que você está entregando no mercado, inclusive a sua copy, para poder entender claramente qual que é a relação ideal que você pode utilizar para uma redução tributária. Você talvez tenha que abrir uma outra empresa e você talvez tenha que ter um processo de divisão, ou talvez você possa usar a mesma empresa, ou talvez você tenha que esperar, por exemplo, na virada do ano para fazer uma mudança tributária. Então, esses outros aspectos devem ser levados em consideração para você ter segurança em relação a isso. Você também ter os cuidados necessários na emissão de nota fiscal. Ter um emissor que vai fazer a emissão de nota fiscal de forma eficaz e de forma segura para que você não tenha problema. E também contar com o aspecto jurídico que possa te dar um embasamento. Não apenas pegar ali uma apresentação visual ou talvez um contato que você teve com um profissional que está com pleno interesse de vender o seu serviço contábil e acaba, por exemplo, criando em você uma ilusão sem que você tenha condições de avaliar claramente uma segunda opinião em relação àquele ponto. De forma alguma eu quero, por exemplo, que você pegue uma análise que a Taxus fez e você pegue e acredite piamente nessa análise, sem, por exemplo, considerar que você possa ter ali outras opiniões em relação a esse assunto. Então, nenhuma empresa contábil pode se colocar na posição de ser dona da verdade. Então, é importante que você considere que se você tem uma operação significativa e, consequentemente, o ganho tributário seria interessante, vale a pena você ter uma segunda opinião para que você possa tomar uma decisão. E entender que você, como gestor, como administrador do seu negócio digital, você é o grande responsável pelas decisões. Um contador pode ser responsabilizado de forma solidária caso tenha algum tipo de problema? Pode. Mas o imposto vai ser cobrado de quem? Vai ser cobrado de você. Então, se você tiver um problema, você vai ter problemas com o fisco e você vai ter que responder por isso. Então, precisa tomar cuidado em relação a esse aspecto aí. Eu tenho plena certeza que esse vídeo e outros conteúdos, o estudo que está disponível para você, como eu já citei aqui, vão ajudar você a ter clareza em relação a isso. Mas por que nós batemos tanto nessa tecla? Não é somente nós. Se você olhar dentro do YouTube, você vai encontrar outros canais de outras empresas contábeis que também trabalham com infoprodutos que têm se posicionado em relação a isso. Outros influenciadores que fazem um trabalho sério também têm se posicionado em relação a isso. É a questão própria de que o mercado de infoprodutos pode estar se colocando em um sério risco tributário. E aí, consequentemente, isso pode dar problemas para infoprodutores, inclusive infoprodutores de grande porte. Então, o que eu quero ajudar você é evitar que você tenha problemas em relação a isso. Agora, obviamente, a decisão que você vai ter do ponto de vista tributário, a decisão é sua. E aí não cabe a mim dizer o que você deve fazer. É você que deve decidir. Se você quiser mais esclarecimentos, conte com a Taxus. Você pode entrar em contato conosco. Nós vamos esclarecer você, inclusive, os pontos disponíveis dentro desse planejamento que nós fizemos de informações, para você poder, então, entender o que mais se aplica em relação ao seu negócio digital. Você acha que esse conteúdo fez sentido para alguém também? Encaminhe esse conteúdo para ele, vai ser um prazer que nós tenhamos a oportunidade de ver esse conteúdo chegar para mais pessoas. E
Nos encontramos no próximo conteúdo.